Gravando. Então, mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora, não é? Nós vamos trabalhar hoje as medidas de segurança. Queridos, o que são medidas de segurança? A pena, ela é aplicada ao sujeito que pratica um crime, não é? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Mas aquele que não possui culpabilidade, não é? Aquele, por exemplo, o doente mental, que não pratica um crime, né, porque o fato que ele pratica a gente chama de injusto penal, que é o fato típico e ilícito, mas não é culpável porque ele não tem a imputabilidade penal em razão da doença mental, ele é absolvido, mas é uma absolvição imprópria, né? Nós chamamos de absolvição imprópria por quê? Porque, apesar de ser absolvido, ele é submetido a uma chamada medida de segurança. Essa medida de segurança, o que é? Ela consiste ou numa internação no hospital psiquiátrico ou ao tratamento ambulatorial, quando ele fica em casa e comparece ao ambulatório lá de tempos em tempos para que o psiquiatra possa acompanhar o andamento do tratamento. Não é? Por isso nós chamamos de absolvição imprópria, porque apesar de ser absolvido, ele fica preso ainda, né, nas garras do Estado ali. Por quê? Porque ele é considerado perigoso. Faz-se um juízo, então, portanto, de que de periculosidade, não de culpabilidade. Ele tem uma periculosidade em razão da doença mental. Não é? Então, ele precisa ser tratado. Então, ele é submetido não a uma pena, mas a uma medida de segurança. Tá? E é o que nós vamos estudar hoje. Medida de segurança. Para quem chegando agora aí, eu vou falar que eu vou, assim que eu terminar a matéria, aí eu vou expor a prova para vocês, né? Como é de praxe, a gente fazer uma vista de prova, tá bom? Em que pese o resultado ter sido excelente. Mas é uma praxe, né? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo hoje da aula? Né? Conhecer a natureza jurídica e o caráter curativo das medidas de segurança. Nós vamos ver qual é a diferença, né, da pena para a medida de segurança. E a gente vai ver que enquanto a pena ela tem um caráter retributivo e ressocializador, a medida de segurança ela tem um caráter curativo. Não é? Entende-se que o sujeito tem uma doença mental, ele precisa ser tratado, curado. Depois, identificar no caso concreto qual a modalidade de medida de segurança a ser aplicada. Identificar no caso concreto qual a modalidade de medida de segurança a ser aplicada, ou seja, você é juiz, está com uma situação onde o doente mental praticou um fato típico, né? E você tem que escolher ou o tratamento ambulatorial ou a internação, né, no hospital psiquiátrico. Como que você define isso para o réu? Réu, entre aspas, né, para o doente mental. Né? Depois, verificar, no caso concreto, possíveis falhas na aplicação da medida de segurança. É muito comum nos concursos públicos eles darem um caso fechado, pronto para vocês. Tá? E aí você tem que mostrar aonde que foi o erro. Não é? E aí você, conhecendo como funciona toda essa dinâmica da medida de segurança, fica fácil você apontar os erros. Tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Medidas de segurança, conceito. O que é medida de segurança? Tem um conceito aí para vocês. Medida de segurança é uma sanção de caráter preventivo, entre parênteses, terapêutico. Alguns autores usam o termo curativo. Aplicado ao sujeito que não tem plena ou parcial capacidade de culpabilidade, não é? O inimputável ou semi-imputável, aquele que não tem discernimento sobre a sua conduta em razão de uma doença mental e que naquele momento do crime não, né, do fato típico,
esse discernimento retirava, essa doença mental retirava dele o discernimento. Em decorrência da prática de um injusto penal. Esse termo injusto penal é diferente de crime, porque crime é fato típico, ilícito e culpável, não é? Conceito tripartito. Injusto penal é um fato típico e ilícito. Não é culpável porque ele não tem culpabilidade, não é? Em razão de não ser imputável. Com a finalidade de retirá-lo do convívio social e submetê-lo ao tratamento, com o intuito de cessar a sua periculosidade. Então, aqui, de fato, se ele é perigoso para a sociedade, então a gente retira ele da sociedade para submeter ele a um tratamento. Estamos aqui falando dos inimputáveis. Os inimputáveis aqui por doença mental. Cuidado, vou ter aqui grandão, olha, medida de segurança não é pena. Medida de segurança não é pena. Importante destacar que o nosso Código Penal difere as penas da medida de segurança pela natureza e fundamento. Tá? Então, a natureza e o fundamento são diferentes. Olha, enquanto as penas têm caráter retributivo, de prevenção e se baseia na culpabilidade, as medidas de segurança têm função exclusiva na prevenção especial. E seu fundamento baseia-se na periculosidade do agente. Olha, vocês se lembram que a função preventiva da pena, ela é a preventiva especial e geral. Geral é a intimidação, não é? É dirigida à sociedade. Então, eu intimido a sociedade, né, dizendo o seguinte, ó, quem praticar um crime vai sofrer uma pena dessa aqui. Prevenção geral. E a prevenção especial é na ressocialização. Né? Aqui, na nossa medida de segurança, existe somente a prevenção especial, que consiste o quê? Na recuperação, no tratamento psiquiátrico. Prevenção especial, tratamento psiquiátrico, não é? E o fundamento não é na culpabilidade, não é? Mas sim na periculosidade. Não é? Periculosidade. Então, assim, às vezes, eu não sei como é que é a cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, de vez em quando, aparece alguma pessoa, né, que possui uma doença mental correndo pela rua, gritando, não é? Até que ponto essa pessoa ela é perigosa ou não? A gente também não pode ter uma visão preconceituosa da coisa, né? Mas aqui em Valença, por exemplo, um rapaz desse esfaqueou o pai. Garoto que eu conhecia, né? E eu jamais pensava que ele possuía uma doença dessa. E eu era muito conhecia muito o pai dele, porque eu passava, ele era o vigia da quadra, né? Uma quadra que tinha lá. E ele entregava a chave para a gente abrir a quadra e jogar futebol e depois levava a chave, entregava para ele. Ele só entregava a chave para mim, a chave e a bola. Não, vou entregar para você porque eu confio que você vai trazer. Era gente boa demais, coitado. E o dia que o filho dele esfaqueou ele dentro de casa foi um dia assim. Nossa, não gosto nem de lembrar. Dói até hoje, né? E aí a gente foi ver, fez o exame. O garoto tinha realmente doença mental, ficou internado, né? E depois disso, né, ele nunca mais voltou a ser normal, tadinho. Ele anda pelas ruas aí, não aceita ajuda de ninguém. É uma história muito triste, né? E isso é um desafio grande para a sociedade, né? Que a gente não pode marginalizar, a gente não pode abandonar essas pessoas. E olha que situação, né? É um desafio muito grande para a gente. Acho até sugiro, né, um tema de TCC maravilhoso essa aula de hoje, viu? Para quem gosta, para quem se interessa, trabalho de conclusão de curso em cima de medida de segurança, acho muito interessante.
A periculosidade assim entendida para a melhor doutrina é a potencialidade para a prática de novos atos lesivos, ou seja, a probabilidade que o agente tem de praticar novas infrações. A periculosidade, ela consiste justamente na possibilidade dele voltar a praticar uma conduta dessa, não é? As pessoas têm medo, não é? Na memória, meu Deus, ele fez isso com o pai dele, o que pode fazer com a gente? Tem aquela coisa, é o medo de certo ponto, até certo ponto natural, e também é um medo que, apesar de natural, também ele é eivado um pouco do preconceito, né? Porque as pessoas, a sociedade adora marginalizar, né? A sociedade adora excluir. É incrível a tendência que o ser humano tem de marginalizar, excluir, é uma tendência muito grande, né? Mas, de fato, existe um medo, né? Existe um medo, porque a gente não sabe se ele foi curado ou não. O comportamento dele não é um comportamento que faça presumir que ele está 100% curado. Tem isso também. É um dilema, né? É um dilema. Bom, eu botei esse slide aqui para vocês agora. Eu estou mostrando aqui para vocês as duas formas de medidas de segurança. As medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta em outro estabelecimento adequado. Então, eu coloquei aqui duas imagens. A primeira imagem, à esquerda, é uma imagem muito forte, que é uma imagem de um manicômio judiciário, que são depósitos de seres humanos. Eu sou a favor, eu acompanho o movimento antimanicomial no Brasil para acabar com os manicômios. Não é? Porque não há como o ser humano ser tratado num ambiente desse aí. Não é? O melhor lugar para o doente mental ser tratado é junto da família. E em último caso, ele não tem família, ele tem que ir para um estabelecimento decente. Não é? Existem vários relatos de agressões que eles mesmos praticam entre eles, relatos de violências sexuais que eles praticam entre eles, não é? Relatos também de abandono de casa, enfim. Existem bons hospitais psiquiátricos? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas eu confesso que não seja a maioria. E o segundo é o tratamento ambulatorial. Não é? Na verdade, as duas formas aqui são de internação, desculpa. Só que ou ele fica no hospital psiquiátrico ou na falta, à direita aí, um estabelecimento adequado. Então, o ideal seria que os casos fossem como o slide da direita, como a imagem da direita, né? Mas nem sempre. Essa imagem aqui, da esquerda, foi captada, salvo engano, de um documentário que foi feito na década de 80 ou 70, não sei, sobre a realidade dos manicômios do Brasil. Né? Então, assim, essa é a primeira modalidade de que é a internação. Ou no hospital psiquiátrico, na falta ambiente adequado, similar. Né? E a outra é o tratamento ambulatorial, tá aí na forma da esquerda. Né? A pessoa fica em casa e comparece no período determinado ao ambulatório médico, onde o psiquiatra vai acompanhar o tratamento, né,
Normalmente o tratamento desses casos são à base de remédios, né? E aí ele tem que comparecer de tempos em tempos para uma consulta com o psiquiatra para verificar, né, a manutenção ou não dos remédios, o reforço, a diminuição, os efeitos, não é? Então o psiquiatra vai acompanhando ele ali, né? Então, o artigo 97 diz assim: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo ao tratamento ambulatorial. Então, o que acontece aqui? O seu concorrente vai trabalhar uma regra que é a seguinte, ó. Se o fato que ele praticou é punido com reclusão, ele tem que ser internado. Se é punido com detenção, ele tem que ser submetido ao tratamento ambulatorial. Então, seu concorrente vai trabalhar assim, ó. O crime que ele praticou foi homicídio. Opa, o homicídio ele é punido com reclusão, então ele é internado. O fato que ele praticou foi ameaça. A ameaça é punida com detenção, então é tratamento ambulatorial. Tudo bem. Queridos, essa regra não é absoluta. A jurisprudência entende que isso é uma recomendação. É uma orientação, mas o juiz, no caso concreto, e fundamentando a sua decisão, pode conceder um tratamento ambulatorial àquele que praticou um fato descrito como reclusão, punido com reclusão. Se ele entender que o grau de periculosidade dele não é tão elevado assim, o juiz pode optar pelo tratamento ambulatorial, mesmo que o fato dele seja punido com reclusão. Então, o que determina de fato se é internação ou detenção não é a natureza da pena que era combinada em abstrato ao tipo penal que ele praticou, não. É a análise do caso concreto, é a análise da periculosidade, é a análise da necessidade e adequação. Tá? Então, você é juiz de uma comarca, tá? E pegou lá uma situação onde o rapaz praticou um roubo. Aí você vai ver o garoto era doente mental. Muito bem. Então, ele é submetido a uma perícia. Ocorre no processo penal, e vocês vão ver em processo penal, o que nós chamamos de incidente de sanidade mental. É instaurado um processo incidental, um processo em apartado, para apurar se ele é doente mental ou não. E aí, como é que isso funciona? O Ministério Público ele forma uns quesitos que vão ser respondidos pelo perito, e a defesa também formula quesitos que serão respondidos pelo perito. O perito faz um exame, responde os quesitos, as perguntas, e ao final ele diz se o sujeito era ao tempo da ação completamente sem discernimento em razão da doença mental. E também recomenda que ele deve ser o quê? Submetido a uma medida de segurança. E aí, o que você vai fazer? Você vai demonstrar no seu processo que o nível de periculosidade dele não era tão elevado assim. Não é? E aí você pode convencer o juiz de não aplicar uma internação e aplicar o quê? Um tratamento ambulatorial, que é muito mais saudável. Queridos, para o doente mental se recuperar junto dos seus familiares é muito melhor.
Ah, Ricardo, mas ele não para em casa. A família faz tudo para ajudar e ele não para em casa e não consegue. E não tem jeito. Aí você vai ter que analisar. Aí é você que vai ter que decidir, juiz. Não é? Você também não pode deixar a sociedade exposta ao perigo, não é? E é uma decisão difícil. Aliás, ser juiz é muito difícil. As pessoas querem muito ser juiz, né, pelo status, pela remuneração. Mas saiba de uma coisa, ser juiz é uma missão muito árdua, muito difícil. O preço que você paga é muito alto. Né? Mas vale a pena. Se é o seu sonho, vale a pena pagar o preço. Né? Agora, a gente vem para o ponto auge da medida de segurança. Ponto auge. Principalmente para concurso público. Quando voltar aos concursos públicos e cair medida de segurança, é aqui que eles vão bater. Prazo. Durante quanto tempo dura, por exemplo, essa internação ou esse tratamento ambulatorial? E eu vou mostrar como o Código Penal de 1940 trabalhava e trabalha, mas como é a orientação do STJ, né? Como que é a nova orientação do STJ. Então, como é que a coisa funciona? O parágrafo 1º diz assim: a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Olha isso aqui, ó. Como é que o Código Penal trabalha? Tempo indeterminado. Olha só. Perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo não é prazo máximo, é prazo mínimo. Será de 1 a 3 anos. Então, veja bem, verificada a periculosidade, optou pela internação, eu tenho que fixar um período mínimo, entre 1 e 3. Mas, findo esse período mínimo, se por perícia médica constatar que não cessou a periculosidade, ele continua internado. E ele continua internado, e se nunca cessar a periculosidade, ele fica internado para sempre. Olha só. Esse entendimento perdurou até 2015, de 1940 até 2015. E eu vou te falar por que em 2015 cessou, hein? Porque em 2015 veio a súmula 527 do STJ, que está aqui no pé do slide, que diz, ó, o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o máximo da pena combinada em abstrato para o delito praticado. Graças a Deus. O que o STJ falou? O STJ falou o seguinte, ó. O STJ falou o seguinte, olha. Qual é a pena máxima aplicada para o crime que ele praticou? Lesão corporal grave, por exemplo. Não é? O prazo máximo, o prazo da pena lá é 5 anos. Então, o máximo que ele pode durar essa internação são 5 anos. Ricardo, acabou os 5 anos. A perícia diz que ele ainda é perigoso. Tem que botar na rua. Por quê? Aquele que pratica um crime, que tem discernimento,
Não pode ficar mais que 5 anos no caso da lesão corporal grave. Por que eu vou pegar aquela pessoa que não tem discernimento e vou internar ele a vida inteira? Seria desproporcional. Se, na medida retributiva, pena, que se baseia na culpabilidade, punição, ele não pode ficar mais que 5 anos, por que na medida curativa ele vai poder ficar o resto da vida? Aí aquilo que é curativo é muito mais grave do que uma pena. É desproporcional. E outra, esse fundamento aqui, para mim, é o principal. Se ele ficou 5 anos internado por conta de uma lesão corporal grave que ele praticou sendo doente mental, e ele não foi curado, significa que a internação não é a melhor forma de curá-lo. Não é o melhor tratamento, concorda? 5 anos ali e não cessou a periculosidade, significa que o problema está no tratamento. O tratamento não é o adequado. Eu entendo até que o ideal seria, e isso alguns juízes têm feito, findou o tempo máximo da pena e o cara estava internado, o juiz substitui por tratamento ambulatorial. Ele não simplesmente libera. Isso o Rogério Greco fala muito bem no livro dele. Né? Substitui pelo tratamento ambulatorial, que é muito mais saudável e recomendado. Não é? Até porque se a internação até então não deu efeito, o tratamento ambulatorial pode dar. Não é? Então, isso aqui vai ser cobrado em concurso público, nesse entendimento do STJ. Não é? Só um detalhe, antes de dar a palavra para o colega que levantou a mão, que a perícia médica para verificar se ele continua perigoso ou não deverá ser, ela é feita no final do prazo mínimo. Então, se o juiz colocou como prazo mínimo de 3 anos, no final de 3 anos ele é submetido ao tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial não, perdão, a perícia médica. Não está curado, fica mais 1 ano. E no final desse 1 ano, mais um exame. Não está curado, mais 1 ano. E assim até chegar ao limite máximo da pena combinada em abstrato. Né? Ou então, a qualquer tempo, se determinar o juiz de execução penal. Então, você que é advogado agora, está fazendo o acompanhamento do seu cliente, você vai lá no manicômio e conversa com o psiquiatra dele e fala assim, não, ele está tranquilo, então você vai lá e peticiona ao juiz da execução penal para que ele seja submetido a um exame, né, de constatação da doença, e aí, né, é constatado que ele está curado, ele deve ser desinternado. Naubert, você levantou a mão, querido, pode falar. O colega levantou a mão, acho que foi o Naubert. Ou foi sem querer? Às vezes a gente esbarra sem querer no celular, né? Naubert vai falar não? Então, a qualquer tempo, você pode levantar a mão novamente, tá bom? Então, vamos lá. Desinternação. Outro ponto aqui importante também, principalmente para concurso público. Não é? A desinternação ou liberação, ela é sempre condicional. Então, estou verificando lá, né, o doente mental. Então, eu desinterno ele, né, libero ele. É sempre condicional. Por quê? Olha o que diz o parágrafo 3º. A desinternação ou liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida
a situação anterior, se o agente, antes do decurso de um ano, antes do decurso de um ano, isso aqui na múltipla escolha vira 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem que ficar esperto. Pratica fato indicativo da persistência da periculosidade. Muito cuidado aqui. Por quê? Ele não fala pratica crime. Ele fala pratica fato indicativo de persistência da sua periculosidade. Não precisa ser um crime. Pode ser qualquer fato que indique que ele permaneça, que existe ainda periculosidade. Não é? Então, o sujeito ele não praticou um crime, especificamente, não é? Mas ele saiu correndo pela rua, gritando, falando que ia matar todo mundo, enfim, sei lá, né? Praticou lá um ato desses assim bizarro, que não chega a ser um crime, não é? Mas que levanta medo. O que pode acontecer? Se isso chega ao conhecimento do juiz de execução penal, o juiz manda interná-lo novamente. Mas isso se acontecer dentro de um ano. Aí, sabe como é que eles fazem no concurso público? Eles colocam lá fulano, depois desinternado, 2 anos depois, vem a praticar um fato que causou temor na sociedade e tal. Ele pode ser internado novamente? Não, porque já passou um ano, não é? Ou então, na múltipla escolha, né, é correto afirmar que, se dentro do prazo de um ano voltar a praticar um fato típico ilícito, né, não é, se ele praticar um fato típico ilícito, tem que estar um novo processo, com nova ampla defesa, né, e ele vai se defender, né, e aí você pode até alegar a imputabilidade dele novamente, né. Há autores que defendem o seguinte, que esse fato indicativo pode ser qualquer fato e pode ser até mesmo um crime. Crime não, né? Um fato típico ilícito, que ensejaria uma nova internação e um novo processo. Autores que defendem isso. Tudo bem, é um entendimento válido. O que não é correto é dizer que somente se ele praticar um crime é que será novamente internado. Não precisa que o fato seja um crime, basta que seja qualquer fato que indique que ele ainda é perigoso. Não é? Por exemplo, se ele gritar assim, eu quero Bolsonaro reeleito, ele é perigoso, tem que interná-lo novamente. Brincadeira, tá, moçada? Por favor, é só uma brincadeirinha, tá? É uma brincadeirinha, tá? Por favor, né? Desculpa aí os adeptos, mas é só uma brincadeirinha. Se bem que hoje eu tenho percebido que o fanatismo, não é, em torno do Bolsonaro tem diminuído muito. Eu tenho tantos amigos que votaram no Bolsonaro e que não votam mais no Bolsonaro, mas muitos, não é? Porque agora não é mais aquela antítese, né, de Bolsonaro e PT. As pessoas estão entendendo que não é mais isso. Ser contra o PT não é votar no Bolsonaro, né? Então, assim, as pessoas estão começando a entender essa coisa, né? Então, assim, o fanatismo hoje está dando um pouquinho mais de lugar à razão. Eu tenho muitos amigos que não vão votar no Bolsonaro, né? E tem outros que ainda entendem pela política do Bolsonaro. A política é uma coisa que são os conceitos de cada um. E eu gosto muito de brincar. Na verdade, eu zoo todos eles. Eu zoo o Lula, eu faço zoação com o Lula, faço zoação com o Bolsonaro, faço zoação com todos eles. Nenhum deles escapa da minha zoeira, não é? Nenhum deles escapa da minha zoeira. Mas a opinião política, cada um tem a sua, e viva a democracia, né? A democracia é uma conquista que a gente não pode
esquecer, né? Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então, o que pode acontecer? Pô, você, juiz, deu o tratamento ambulatorial, né? Concedeu lá o tratamento ambulatorial, só que ele não está indo, não está frequentando o ambulatório médico, não está indo no psiquiatra. Então significa que aquela colher de chá que você deu não está sendo suficiente. Aí você tem que mandar internar, né? Ou então não tem se dado o resultado que se esperava, não é? E aí você tem que, lamentavelmente, você vai ter que mandar internar, não é? Eita, que esse aqui, deixa eu ver se esse é para fechar. Esse aqui é para fechar esse primeiro tempo da aula. Se você aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho só, pouquinho mesmo, porque isso aqui é supimpa, supimpa. Eu nem vou ler, eu vou explicar para vocês. Qual é a diferença do inimputável para o semi-imputável? O inimputável, ele não possui nenhum discernimento. Nenhum discernimento. É o que eu chamo assim, é o doido de pedra. Não é? Esse que não tem nenhum discernimento, ele é absolvido. E o juiz submete à medida de segurança, que pode ser ou o tratamento ambulatorial ou a internação. Fechado? Fechado. Tá? Ou tratamento ambulatorial ou internação. Porque é totalmente doente mental, né? Não tem nenhum discernimento, ele é absolvido. Absolvição imprópria, porque se submete à medida de segurança. Agora, e o semi-imputável? O semi-imputável, queridos, é aquele que, apesar de ser doente mental, ele possui algum discernimento. Ele possui algum discernimento. Não é? Ou seja, ele não é totalmente louco. Ele tem algum discernimento. Ele não rasga. Você dá uma nota de R$ 100 para ele, ele não rasga. Ele bota no bolso e deposita na poupança. Então, assim, esse sujeito semi-imputável, aquele que tem algum discernimento, apesar de ter a doença mental, ele é condenado. Toma cuidado. O semi-imputável, ele é condenado. Só que o juiz, ele pode, ou ele diminui a pena, ou ele substitui a pena pela medida de segurança. Internação ou tratamento ambulatorial. Então, o juiz faz uma coisa ou outra, que é o sistema vicariante. Ou ele aplica a pena, mas diminui, ou ele pega aquela pena e substitui por medida de segurança, ou uma coisa ou outra. E eu chamo a atenção para vocês, porque um amigo meu foi reprovado na prova da magistratura do Rio de Janeiro, porque quando ele foi elaborar a sentença, na prova de sentença, era para condenar o semi-imputável e substituir. Ele absolveu, errou a sentença, deixou de ser magistrado por conta desse erro bobo aqui, ó. Depois ele desistiu da prova da magistratura. Joana, pode falar, minha amiga. Bom dia, professor. Bom dia, É, eu sei que você ainda não chegou, de repente eu estou meio ansiosa, mas semi-imputável poderia ser uma pessoa que tem problemas mentais e consegue controlar a doença através de medicamento, ou essa não tem jeito, ela vai ser absolvida? a pergunta sua foi muito pertinente. Eu vou explicar o que acontece aqui.
O semi-imputável é aquele que tem algum discernimento. Pode, inclusive, ser essa pessoa aí que você falou, que através da perícia médica vai se analisar se, em razão do tratamento, ele tinha algum discernimento. Pode ser que na perícia médica entenda-se que, apesar do tratamento, ele não tinha discernimento. Mas pode, na perícia médica, né, verificar que, apesar do ele tinha o tratamento, em razão do tratamento, ele tinha algum discernimento. E por ter algum discernimento, ele é semi-imputável. Então, o juiz condena, diminui a pena ou absolve e decreta medida de segurança. Então, não existe uma relação assim de causa e efeito. Se tratava, então era semi-imputável. Não, é a análise do caso concreto que vai dizer para você. Não é? Quer ver um outro desafio jurídico nesse campo? Intervalos lúcidos. Intervalos lúcidos. Existem doenças mentais que concedem intervalos lúcidos para o paciente. Em alguns momentos ele fica completamente são. Depois volta à loucura de novo. E se ele pratica o crime nesse intervalo lúcido? Não é? Ele é considerado imputável ou inimputável? A doutrina tem entendido, a jurisprudência tem entendido, majoritariamente, que nesses intervalos lúcidos, ainda assim, ele é inimputável. Olha que coisa. Uma outra questão que é muito perguntada aqui é a respeito do psicopata. O psicopata é doente mental? Não. Os psicopatas, eles possuem um nível de inteligência muito maior do que as pessoas comuns. São pessoas inteligentes, pessoas sedutoras, pessoas convincentes e extremamente perigosas. Porque eles não possuem a consciência. Consciência não é discernimento. Consciência não é discernimento. A consciência é aquilo que cobra você quando você faz alguma coisa de errado. A consciência é um ente moral que existe dentro de você e que tem vida própria e te conduz a fazer o bem. É a consciência que faz você ir para a rua, né, manifestar contra o preconceito. É a consciência que faz você não rir de uma piada que não tem graça, porque é uma piada homofóbica ou racista. A consciência que faz você não xingar um palavrão, não é? A consciência faz você andar para o lado do bem. E essas pessoas, eles têm discernimento, têm inteligência, mas eles são gélidos. Não possuem sentimento. Eles são narcisistas ao extremo. Não é? São extremamente sedutores, inteligentes, mas maquinam o mal por sadismo mesmo. Né? Aquele rapaz, o maníaco do parque, que matou acho que 13 ou 14 meninas, vejam que aquele rapaz não era um rapaz bonito, mas ele tinha uma capacidade de atração para as mulheres. Ele sabia exercer isso. E ele levava as meninas para um lugar que, como que ele convencia as meninas a irem com ele para aquele lugar, eu não sei. Somente com muita arte de sedução mesmo, muita inteligência, para conseguir levar uma menina para um lugar daquele. Né? E lá ele estuprava e matava, e mortes horríveis. E depois ele conversa como se nada tivesse acontecendo, com a frieza. O psicopata, ele mente olhando no olho. O psicopata é, de fato,
um ser a ser estudado. E ele não é considerado doente mental. O maníaco do parque teve 200 e tantos anos de cadeia. 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 Tá? Maicon levantou a mão, pode falar? Porque o Camilo, ele levou antes de mim. Eu vou aguardá-lo. Camilo? Tá joia, pode Camilo. falar, Camilo. Bom dia, Maico. Obrigado. Opa. Bom dia, professor. Fala, bom dia, Camilo. Beleza? Fiquei com uma pequena dúvida. Se a pessoa já possui um laudo que comprove que ela é inimputável, ela pode ficar presa, pode ser indiciada, tem que ter isso, há um processo, não sei, um processo básico para esse tipo de coisa, porque a gente escuta muito, a grosso modo, falar assim, o cara tem carteirinha de maluco, não vai preso. Na verdade, na população aqui. Na verdade, ele vai preso sim. Ele vai preso sim. Ele é colocado separadamente dos outros até que seja feito um laudo pelo perito oficial e o perito oficial constate. E aí ele é transferido para o manicômio psiquiátrico até o juiz decidir, não é? Se ele vai ficar internado mesmo, se ele vai ser submetido ao tratamento ambulatorial, mas ele é preso e colocado separado dos outros, submetido a uma perícia, né, e constatado pelo perito oficial, né, que ele realmente tem essa doença mental, ele é internado no hospital psiquiátrico, tá bom? E precisa do julgamento, mesmo que julgue que ele é inimputável? Sim. Acontece o julgamento dele? Acontece. Aí o que acontece? Feito esse incidente de sanidade mental e constatado a inimputabilidade, né, o juiz de plano já vai absolver, tá bom? E vai submeter a medida de segurança. Porém, se no processo penal verificar, por exemplo, que o doente mental praticou um ato em legítima defesa, por exemplo, ele é absolvido, absolvição completa, e continua fazendo o tratamento que ele vinha fazendo. Entendeu? Então, assim, ele também, o doente mental, pode agir em legítima defesa. Tu imagina, o sujeito vai agredir uma pessoa que é doente, né, mental, andando pela rua, e ele se defende. Por que eu vou interná-lo? Não. Quem tem que sofrer pena é o sujeito que foi agredi-lo, não é? Então, assim, ele tem oportunidade de defesa. A família pode constituir advogado. Se a família não constituir advogado, a Defensoria Pública vai encampar a defesa, não é? E se ele pode ser absolvido até mesmo se ficar provado que ele não praticou o fato do qual ele está sendo acusado. A ampla defesa é um princípio, uma garantia constitucional do processo para todas as pessoas. É da dignidade da pessoa humana, independente de qualquer coisa. Não é? Então, o advogado pode mostrar, não, olha, ele é doente mental, sim, tudo bem, mas ele não praticou esse crime, não. Tem aqui, ó, a câmera de segurança filmando, ó, ele passando direto, correndo, não fez nada com ninguém. O juiz já é absolvição, não é absolvição imprópria, é absolvição própria. E ele continua fazendo o tratamento que ele vinha fazendo naturalmente. Agora, mostrou, ele praticou o fato. Beleza, então agora vamos submetê-lo à perícia. E aí você faz a perícia, não é? Você faz a perícia e nessa perícia constata que ele é realmente doente mental, não é? E aí você vai absolver e submeter ele ou a medida de segurança ou tratamento ambulatorial. Olha que tema, tem tanta vastidão aqui para fazer um TCC, hein? Quem sabe a gente não consegue aí
algum colega para fazer um TCC sobre essa parte, né? Respondido, Camilo? Sim, professor, obrigadão. Ok. Moçada, quem é o próximo aí? É o Michael? Sim, professor. Opa, pode falar então, amigo. O senhor comentou no início aí da apresentação sobre a questão do 1940, Uhum. né? Entendeu? Muito isso foi alterado em 2015, se não me falha a memória. E o senhor ficou de comentar esse recorte tão grande, essa distância, né, temporal grande. O senhor preparou alguma coisa em relação... É uma normatização antiga, né, 1940, né? Na verdade, Quase 1940 quando, na verdade, 1940 foi quando foi publicado o Código Penal. Então, o nosso Código Penal é de 1940, com essa redação aí. E em 2015, o que mudou não foi a lei, foi o entendimento do STJ. Então, olha só, ainda hoje, em 2020, beirando 2021, ainda é a mesma lei de 1940, ainda é o Código Penal de 1940. Agora, por força do entendimento do STJ, é que cortou isso aí. Então, perdurou, olha, de 1940 até 2015. Demorou demais. Demorou demais. Aí aqui, eu acho que é uma boa tarefa para o pesquisador. Não é? Eu, infelizmente, não sou um pesquisador nato. Não é? Vocês vão ver que na academia, vocês vão ter professores com várias potencialidades. Então, por exemplo, o professor que faz o doutorado, ele está se especializando em pesquisa. Né? O professor que faz o mestrado, ele se especializa em sala de aula. Né? A minha graduação é mestrado, sou mestre em Direito. Então, eu me especializei em sala de aula. E, ao invés de me aprofundar na pesquisa, eu optei pela advocacia. Então, assim, as minhas duas pernas é sala de aula, advocacia. Sala de aula, advocacia. Sala de aula, advocacia. Então, assim, eu não tenho... eu acredito que eu não tenho o dom da pesquisa, né? A pesquisa, aquela pesquisa histórica, aprofundada, né? Mas eu desafio a vocês nesse caminho, que é um caminho muito bonito, o caminho da pesquisa acadêmica. Um caminho muito bonito. Às vezes a gente solta o desafio, sabe? Dá uma espetadinha no aluno, e de repente o aluno ele se encontra. Então fala assim, pô, eu vou fazer um TCC sobre a evolução histórica do tratamento penal do doente mental. O cara, ele vai, faz, gosta tanto, agora a pouco você vê ele fazendo doutorado. Pô, que realização maior, professor, do que ver uma coisa dessa? Né? Então, eu sempre dou essas espetadas, de repente você pensa um cara que amanhã está num doutorado, de repente o cara está dando aula do seu lado, mandando brasa na pesquisa, porque a pesquisa é lindíssima. Mas a pesquisa é um sacerdócio. Né? A pesquisa é um sacerdócio. Quem se dedica à pesquisa, não é? Ele acaba virando um sacerdote da pesquisa. Ele vai viver daquilo, né? E não é o meu viés. Eu optei pela advocacia. Não é? Eu já fui um professor que advogava. Hoje eu sou um advogado que dá aula. Então, assim, mas isso tem um lado bom, porque aí eu posso mostrar para os meus alunos como a coisa é na prática e passar um pouco das experiências de fórum para os alunos. E aí, eu não sei quantos alunos eu já pensei para advocacia. Quantos eu encontro no fórum? Professor, e aí, como é que tá? Ou então, professor, estou com uma dúvida aqui, será que você pode me ajudar? Eu falei, claro, cara, chega mais aí, vamos ver. E, ó, não faz isso não, faz o seguinte, ó, vem cá,
faz isso direto. Esse é o mais barato. A vida é assim, cara. Não é? A vida é assim. Muito bacana da aula. Então, ó, tá desafiado aí, Michael. Aí, ó. Tá desafiado. Rapaz, se você digitar aí na sua internet, né? Hoje é tudo muito fácil. A pesquisa hoje está muito avançada. Você tem uma internet, da minha época não tinha. Né? Então, hoje você digita assim, movimento antimanicomial. Pô, te abre uma porta dentro da sua casa, é um portal que você vai para uma infinidade de lugares. Na minha época não tinha isso. Na minha época eu chegava na biblioteca da Faculdade de Direito e eu tinha que pegar livro para ler, porque não tinha internet. 1997 não tinha. A internet estava engatinhando. Era uma coisa assim, não tinha. Não é? Porém, existe um perigo na internet. Existe um perigo. Por quê? Porque meu professor falava assim, olha, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre minimalismo penal. Putz, aí eu chegava, aula às 7 horas, eu chegava 2 horas da tarde na biblioteca. Aí eu pegava um livro, começava a pesquisar, começava a ler, começava a pesquisar, lia. Pô, não achava nada, aí botava lá o livro. Aí pegava outro. Lia, pegava, pesquisava, achava uma coisinha, eu anotava. Mas é pouco, vamos lá. Aí dava lá para as 4h30, eu parava, né, vou tomar um café. Aí ia tomar um café, 4h30 eu voltava, pegava um livro. Aí, achava um livro, pô, esse aqui tem tudo. Escrevia tudo, beleza. Hoje, o aluno coloca assim no Google, minimalismo penal. Tá aqui. Que bom, achei. No final da história, quem teve mais conhecimento sobre o tema? E quem pegou mais informações, quem estudou mais? Eu, que passei a tarde inteira e tive que ler tópicos, né, de 8, 9 livros, ou aquele que simplesmente digitou no código, na internet, já veio tudo para ele? Quem tem mais informação na cabeça acumulada? Então, a internet, ela tem uma vantagem, mas ela tem uma desvantagem também. A internet, ela te deixa mal acostumado com a informação. A internet deixa mal acostumado com a informação. A informação vem tão fácil que você fica mal acostumado com ela. Tomem cuidado com isso, tá? Então, o que eu sugiro a vocês? Pode pesquisar? Pesquisou, beleza. Mas peguem um livro e leiam. Tem um livro, por exemplo, sobre psicopatas. Eu acho que eu tenho ele aqui na minha estante. Tenho, só um minutinho que eu vou pegar para mostrar para vocês. Espera aí, que eu estou no meu escritório aqui. No escritório tem uma poltrona. Uma poltrona, dando aula para vocês, né? Ó. Mentes criminosas, mentes perigosas. Tá? Mentes perigosas. Esse livro aqui eu usei no último júri que eu fiz. Tem alguns trechos aqui muito interessantes sobre os psicopatas. E ele usa um texto aqui, vou ler para vocês um pequeno trecho desse livro, para vocês verem aqui. Ele falando sobre os psicopatas, né? Os psicopatas são, em geral, indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício. Eles são capazes de estabelecer vínculos afetivos ou de se colocar no lugar do outro. São desprovidos
de culpa ou remorso e muitas vezes revelam-se agressivos e violentos. Em maior ou menor nível de gravidade e com formas diferentes de manifestarem os seus atos transgressores, os psicopatas são verdadeiros predadores sociais, em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. Aí vem cá embaixo. Certamente, cada um de nós conhece ou conhecerá alguma dessas pessoas durante a sua existência. Por isso, não se iluda. Interromper, mas está picotando tudo que você está falando. Por isso, não se iluda. Esses indivíduos Não deu para acompanhar. Esses indivíduos... Bom dia, professor. Está picotando aqui também. Está picotando? Eita! Vamos ver se vai melhorar agora um pouquinho, né? Você começou a ler e tudo que você leu aí a gente não conseguiu acompanhar porque foi picotando. Só ouvi a palavra psicopata. Então tá. Então vou ler de novo aqui. Os psicopatas, em geral, são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimulados, mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício. Eles são incapazes de estabelecer vínculos afetivos ou de se colocar no lugar do outro. São desprovidos de culpa ou remorso e muitas das vezes revelam-se agressivos e violentos, em maior ou menor nível de gravidade e com formas diferentes se manifestam em seus atos transgressores. Os psicopatas são verdadeiros predadores sociais, em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. Aí vem aqui embaixo. Certamente, cada um de nós conhece ou conhecerá algumas dessas pessoas durante a sua existência. Muitos já foram manipulados por elas. Alguns vivem forçosamente com elas e outros tentam reparar os danos materiais e psicológicos por elas causados. Por isso, não se iluda. Esses indivíduos charmosos e atraentes frequentemente deixam um rastro de perdas e destruição por onde passam. Sua marca principal é a impressionante falta de consciência nas relações interpessoais estabelecidas nos diversos ambientes de convívio humano, afetivo, profissional, familiar e social. O jogo deles se baseia no poder e na autopromoção às custas dos outros. E eles são capazes de atropelar tudo e todos com total egocentrismo e indiferença. Aí depois, ele vem concluindo assim, ó. Além disso, vivemos numa sociedade com valores distorcidos, competitiva, de pouca referência, que nos levam a querer tirar vantagens aqui e acolá. Essas derrapagens e deslizes em que estamos sujeitos na nossa jornada definitivamente não nos tornam psicopatas. Um belo dia, o senso ético nos faz refletir sobre nossas condutas, voltar atrás e rever nossos conceitos do que é certo ou errado. Caso contrário, o remorso vai nos perseguir, torturar e, dependendo da extinção, jamais nos deixará em paz. E aí ele dá um exemplo aqui no final de pessoas que praticaram deslizes absurdos e que não são psicopatas. E ele dá o exemplo do caso da senhora Maria do Carmo Gilosti, de 31 anos, em fevereiro de 2006. O que essa mulher fez? Essa mulher matou o adolescente Robson Xavier de Andrade, de 15 anos, com uma facada com um corte no pescoço. Nossa, essa mulher é uma psicopata. Querem saber por que ela matou esse garoto? Ela pegou esse garoto estuprando o seu filho de 3 anos.
Esse garoto de 15 anos estava estuprando o filho dela de 3 anos. Ela e o marido chamaram a polícia, pegaram o garoto e entregaram o garoto para a polícia. A polícia levou o garoto para a delegacia, ainda com o sangue do filho dela no corpo. E ela foi na delegacia. E sabe o que esse garoto de 15 anos falou para ela? Riu. Eu só tenho 15 anos, não vai dar nada para mim. Riu para ela. Tinha uma faca em cima do balcão da delegacia que o escrivão estava fazendo a apreensão de um outro crime. Ela pegou a faca e cortou, rasgou a jugular do garoto e matou o garoto. Essa senhora é uma psicopata? Com certeza não. Então, olha só que exemplo interessante, né? Antes que você pense que se você já fez alguma coisa bizarra na vida, talvez você seja um psicopata, eu digo não. Nós, seres humanos, erramos também. Nem por isso somos psicopatas. O psicopata, ele é estrategista. Teve alguém que levantou a mãozinha. Quem foi? Fui eu, professor. Pode falar, Joana. Então, tem 2 casos que me chamam a atenção nisso, porque eu já li um pouco sobre psicopatia também, por curiosidade. No caso, tem o caso do Chambinha, que eu acho que foi considerado como psicopatia também, o que matou as meninas, acho que em Angra, né? E o São caso Paulo. de uma menina americana chamada Beth Thomas, que, assim, eles entram num conflito se a psicopatia pode ser causada por algum trauma, né? No caso, essa menina, se eu não me engano, tinha 6 anos e matou os pais, mas porque ela sofria traumas também, e ela fala sem nenhum remorso. Então, existe uma corrente que diz que a psicopatia é causada por traumas, justamente porque uma criança, você ainda realmente não tem essa concepção da consciência. E aí fica a minha dúvida em relação a isso, seria isso. Esse psicopata que não é congênito, mas que é adquirido, eles são chamados, na verdade, de sociopatas, porque fatores sociais externos interferiram na formação do seu caráter, da sua personalidade. Mas eles são encarados como esses seres com todas essas características são condenados e cumprem pena. O Chambinha foi um caso interessante, porque o máximo que ele podia ficar era 3 anos de internação. O que fizeram o Chambinha foi uma gambiarra jurídica para não soltar esse moleque. E eu falo com todas as letras, esse moleque, esse monstro, tá? Fizeram uma gambiarra, porque ele só poderia ficar até os 21 anos internado. 3 aninhos só, porque ele era menor. Só que o que ele fez para essa menina foi uma das maiores barbaridades que já se viu no Brasil. Acho que nem Lampião fazia coisa assim. E olha que Lampião praticava estupros coletivos, nunca foi herói de coisa nenhuma, tá? Um dos maiores monstros do Brasil, comandava estupros coletivos, fazia coisas bizarras, mas nem Lampião fez uma coisa tão bizarra como esse Champinha fez. Porque ele privou O que foi a que ele menina, fez? ele sequestrou a menina e praticou uma série de estupros. Uma série de estupros. Estuprou ela várias vezes antes de matá-la. E ainda matou o namorado, né? E Degolou o matou o namorado na frente dela. Degolou o namorado na frente dela.
Ele primeiro ele atacou o namorado. E acho que logo depois ele foi fazendo uma série de estupro nela, né? Uma menina cuidada por família, assim, de boa índole, que era toda mimada, e os amigos também estupraram. Ele prometia a ela que ela ia viver e depois matou. Então, assim, fizeram com ele uma gambiarra jurídica. Por quê? O máximo que ele poderia ficar é 3 anos. E ele é psicopata, totalmente psicopata, não é doente mental. Mas aí, inverteram um pouquinho a ordem, deram o tratamentozinho de doente mental para ele ficar bastante tempo internado. Sinistro. Inclusive, professor, a própria família tinha pavor dele, né? Muito sinistro, muito sinistro. Mas tiveram que fazer uma gambiarra jurídica para manter o cara internado. Mas, vamos e convenhamos, esse caso expõe a fragilidade da legislação brasileira, né? Esse caso expõe a fragilidade da legislação brasileira e talvez a necessidade de se rever essa ideia de imputabilidade penal aos 18 anos. Será que esse é o melhor critério, esse critério objetivo? Ou a imputabilidade penal deveria ser analisada de acordo com o caso concreto? Como é nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que já passou da hora da gente rever isso. Mas o problema é que criou a cláusula pétrea na Constituição. A Constituição já deve ser revista também. A Constituição já deve ser revista, está na hora de rever a Constituição. A Constituição é de 1988, queridos. Em 1988, o Vasco foi campeão em cima do Flamengo. Vocês acreditam? Foi a última vez que o Vasco foi campeão em cima do Flamengo, foi em 1988. Daí para cá, o Vasco só foi vice do Flamengo. Então já está na hora, né, do Vasco continuar sendo vice do Flamengo e da Constituição ser mudada, né? Professor, o senhor quer dizer com a gambiarra seria o quê? Porque ele como psicopata, teria que ficar ele não é 3 anos considerado de doente mental. Exato. Então ele seria julgado normalmente. Sim. E o Então, máximo, inverteram aí. e como ele era menor, o máximo que ele poderia ficar era de 3 anos. Então, para ele ficar bastante tempo internado, fizeram uma... Você sabe o que é uma gambiarra? A gambiarra é o seguinte, cara, você pega um fiozinho, amarra aqui, junta dali, você olha e fala, que merda, quem fez isso? Mas tá funcionando. Isso é uma gambiarra. Pegaram a lei penal, amarraram daqui, amarraram dali, chamaram ele de doente mental sem ser e deixaram ele internado. Mas seria justo o psicopata não ser considerado doente mental? Ele não é. Não, será que eu não podia enquadrar isso? Mas aqui não é nós que dizemos isso, é a medicina. O caso dele é que ele era menor, Camilo. Ele era menor. O anjinho. Não, digamos, vale destacar que esse magistrado foi um gênio, né? E agora ele pode deixar o quê? Esse rapaz internado tem uns 20 anos, pelo menos? Até o máximo do tempo da pena. Até o máximo, seria o quê? Uns 20 anos? Vai ficar uns 20 anos no hospício para largar de ser bobo, né? É isso aí. Mas o que eu penso, professor, é que no caso... Vale destacar também, professor, que no caso que o senhor estava falando da mulher que esfaqueou o estuprador do seu filho, né? Uhum. A ação do menor em provocá-la é atenuante na hora da pena dela também, não é? Sim, não é atenuante, é o comportamento da vítima, né? Só que nesse caso aí vai a júri, né, parceiro? E aí você tem uma coisa muito importante para você falar no júri, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Como é que você vai exigir da mãe uma conduta diversa depois de ela ter visto o filho sendo estuprado? O garoto foi
costurado. até porque se tiver um pai ou uma, Você sabe que foi um pai ou uma mãe no júri já vai querer absorver, né? Não precisa ter um pai e uma mãe no júri, não. O bebê de 3 anos dela tiveram que reconstruir o ânus do garoto. Você acredita nisso? Ô, professor, eu Só um fico minutinho, pensando Carla. no Só um caso. minutinho, Carla. Só um minutinho. Tá ok. Olha só, cara. Você teve que reconstruir o ânus do garoto, cara. Isso é um monstro, cara. Com Sabe? certeza. Isso é um monstro. Então, assim, não tem como exigir de uma mãe um comportamento diferente, cara. A mãe, cara, velho, entra num curral que a vaca acabou de dar a luz para você ver o que ela vai fazer contigo. Né? Vai lá na mata, tem uma ursa lá que acabou de dar a luz. Vai lá mexer com o filhotinho dela para você ver o que ela vai fazer com você. Eu tinha uma Cocker Spaniel, mansinha, ganhou 9 filhinhos. Só eu e a minha esposa que mexia nos filhinhos dela. Mais ninguém. Se alguém pensasse chegar perto, o bicho pegava. E pegava pressão. Por isso que assim, a minha opinião é formada nesse ponto. Assim, o ECA é importante, mas em alguns casos protege um ser humano que deveria pagar como adulto, né? Eu Vamos ser tenho, sinceros, tenho uma série de críticas com relação ao ECA. Eu sou, eu sou, esse delinquente de 15 anos deveria ficar, né, na cadeia por uns 20 anos, né? olha, Chegar lá e os outros presos ficarem sabendo que ele estuprou uma criancinha de 3 anos, fazer ele de mulher, é ou não é? se a gente pensar com a nossa mente latina, sim, eu desejo para ele a pena. Eu desejo para ele a pena. Eu não quero desejar que que ele sofra isso porque eu tenho medo de me parecer com ele. Tá? Eu tenho medo de ser confundido. Então, assim, num primeiro momento, a gente até, como latino, sangue quente, né? A gente até pensa, mas depois, quando você para pensar, não, eu não posso ser parecido, eu não posso ser confundido com esse monstro. Então, eu desejo a ele apenas a pena. Cumpra a pena e soma da minha frente. Mas, se alguém quiser fazer um ajuste de contas, aí não é problema meu. Queridos, antes do intervalo, mais alguém quer a palavra? Pode falar. Então, professor, o que me remete a pensar que depois que ele cumprir esses 20 anos, e caso seja liberado, que é o que deve acontecer, ele vai fazer tudo de novo e muito pior, porque ele é altamente perigoso para a sociedade. Mas a gente não pode trabalhar com esse juízo de probabilidade, porque senão ninguém seria solto, não é? Senão todos eles ficariam presos. A gente não, infelizmente, a gente não pode trabalhar com esse pensamento, não é? Mas que é um perigo, sim, é um perigo. É um perigo. Concordo com você no que existe esse perigo, mas infelizmente a gente não pode deixar de conceder a liberdade achando. Tivemos um outro bandido em São Paulo, que foi o bandido da luz vermelha, que ele matava as meninas que eram profissionais de sexo, que trabalhavam, né, nas casas, né, de termas, essas coisas assim, né? Na época chamava de prostíbulos, né? E ele foi solto depois de 40 anos, 30 anos, não sei. E logo na volta ele matou uma garota de programa, uma profissional do sexo. E aí, não sei se ele foi morto, não sei se ele foi preso de novo, mas infelizmente é complicado. Letícia Ramos, quer falar? Pode falar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem?
fazer a gentileza de voltar, de seguir aí o último slide, por favor, para eu concluir aqui a matéria? O último slide é esse aqui. Eu tenho um aqui aparecendo embaixo, o número Não, 10. isso aqui é só referência bibliográfica. Tem aqui, fala aqui o direito do internado, mas eu acho até piada. O direito do internado. O internado será recolhido em estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Isso aqui talvez seja um humor negro, né? É ironia. Dizer que o estabelecimento que ele é recolhido é estabelecimento Tá bom? adequado. Oi? Tá bom? Eu não enxergo bem. Tá bom, professor? Obrigada. Perfeito. Assim, Professor, oi. é só uma pergunta que eu tenho. O senhor que tem essa experiência de júri, de quem trabalha nesse ramo, o senhor falou muito da gambiarra, que é muito comum a gente ver até na rede social falando, né? Qual é, assim, o percentual que acontece nesse país, nesse sistema tributário que o senhor presencia, que o senhor vivencia? Gambiarra? É muito comum, muito Não. mais comum do que a gente pensa? Não. A única gambiarra que eu vi na história do direito penal brasileiro foi a do Chambinha. Sério? Sério. Não Então não é existe. tão fácil de ser feita, né? Não é fácil. Não, é praticamente impossível. Mas o caso dele mereceu uma gambiarra, né? Caso, ele fez por onde ter uma gambiarra. Não, sim. É porque eu fiquei nesse questionamento, Sim. que às vezes é muito comum o advogado buscar isso, né? Senão seria impossível a advocacia, né? Nós trabalhamos dentro do Estado Democrático de Direito, mas esse caso foi um caso que... Atípico, né? Esse caso é um caso, como é que eu vou dizer? Que entra para a história mundial de crimes bárbaros. Né? Professor, em uma defesa, o senhor como advogado penal, o que seria mais suave para o seu cliente? Considerá-lo inimputável ou considerá-lo psicopata? O inimputável, né? Porque o psicopata vai ser condenado, vai ter antecedente criminal, vai cumprir pena. Agora, o doente mental, ele vai sofrer um tratamento curativo. Só que não infelizmente, não sai da esfera do advogado isso. Porque não é o advogado que... Não tem como você comprovar que ele é doente mental. É feito um exame pericial médico, ele é submetido a uma perícia médica e o médico que vai dizer se ele se ele é doente mental ou se ele não é doente mental. Então, sai da esfera. Porque nesse caso do Chambinha, por exemplo, fizeram a gambiarra para parecer o contrário. Sim. Seria pelo fato dele ser menor, então. Sim, para não ficar só 3 anos e poder ficar de muitos anos, entendeu? Então, nesse caso... É importante destacar que o médico também participou, então, da gambiarra, né, professor? Graças a Deus. Atestou lá que ele... Não, esse aqui não é psicopata, não. Esse aqui é um doente mental. Graças a Deus. Olha, eu nem sei se o médico atestou isso, tá? Eu nem sei se o médico atestou isso. De repente, só um minutinho. De repente, o médico atestou o contrário e a gambiarra veio depois, e não antes. Mas, como eu disse, não é um julgamento referência para nós estudarmos, porque é uma gambiarra. E uma gambiarra não pode ser uma referência para o profissional. Entendeu? Claro. Até porque, como o senhor mesmo falou, é praticamente impossível de fazer, né? Impossível. O que criaram ali foi uma doideira. Então, queridos, vamos fazer um intervalinho, vamos tomar um cafezinho, tá? E daqui a pouco eu volto para a gente fazer a vista de prova, tá bom? Professor, não quero fazer a vista de prova porque eu tirei 10, não tem interesse. Então, parceiro, vá curtir o sábado. Professor, quero fazer, seja bem-vindo. Daqui a pouco, vamos botar uns 15 minutinhos, estou de volta, tá bom?
Caiu? Já tá valendo os 15 minutos? Já tá valendo, pô. Ué, Ronita. Pensei a mesma coisa. Falei, ele nem meio que sumiu, né? Do nada. Ô, Júnior, Fala comigo, Carlinha. eu vi você falando do caso da facada, eu não peguei eu entrei atrasada e eu não peguei nesse caso. Você pode resumir o que aconteceu da facada da Claro, mulher? foi uma mãe que pegou um menino de 15 anos estuprando o seu filho de 3. Nossa, que E aí ela doideira. chamou a polícia e foi para a delegacia. E aí Ah, na delegacia o menino de 15 anos falou para ela que ela que? podia ficar riu e falou, pô, não vai dar nada porque eu sou um menor. E aí ela Ah, pegou uma faca que estava em cima do balcão, eu acho, e uhum, degolou o garoto. fez bem. E Fez bem, aí, e bem qual isso, né, é? Carla? Bem assim, desse jeito, suave. Deixa eu te falar. E aí, o que deu com ela? O que aconteceu? Então, foi o que ele falou. Ela provavelmente foi a júri popular e quem vai condenar uma mãe que É, defendeu um filho de 3 anos que teve o ânus reconstruído por causa de um delinquente? nossa, aham, entendi. Entendeu? Você vai Obrigada. Aham. condenar? Claro que não, pô. Ó, eu, Não, no lugar não. dela, faria a mesma coisa, entendeu? Assim, o que o júri pensou, né? Se fosse o meu Exato. filho e o menor risse para mim, depois de, ainda com o sangue do meu filho, né? Nele. Aham. Enquanto meu filho está no hospital, o Nossa, garoto olha para mim e fala: kkkk, não vai dar nada porque eu sou menor. Eu falo: vai dar sim, então. vai dar. Ah, vai. Como Entendeu? assim? O Não vai quê? dar. Juridicamente pode não dar, mas de outra forma vai dar sim. É verdade. Obrigada, Júnior. Vou tomar um cafezinho. Vai lá, minha amiga. Tá bom, amigão.
Amigos, estamos voltando aqui, tá? Vocês aguardam só um minutinho que eu vou entrar lá no site, lá no AVA, para buscar a prova para a gente fazer ela aqui, tá? Só um minutinho.